agronegócio, um tema muito importante e às vezes pouco discutido, e nós sabemos, né, o quanto vocês, principalmente inseridos em organizações do agronegócio, enfrentam, né, certos desafios no dia a dia relacionados a essa gestão de pessoas. Então, sejam todos muito bem-vindos, fiquem à vontade, quem quiser abrir o microfone, quem quiser ligar a câmera ou mandar aqui pelo chat sua dúvida, seu comentário, fique à vontade para participar. Bom, eu sou a Fernanda, sou diretora aqui da One2, sou formada em administração, graduada em administração pela UFV, mestrada em administração pela UFO e recentemente doutora em administração pela UFLA, com foco na cafeicultura. Minha linha de pesquisa são mulheres na cafeicultura, e atuo aqui também, além de ser diretora da One2, atuo também como consultora, então tenho aí também essa especialização em gestão de pessoas. E vai nos acompanhar aqui hoje nesse bate-papo a Rita. Ritinha, fica à vontade para se apresentar para o pessoal. Boa noite, Fernanda. Boa noite a todos, a todas. É um prazer estar aqui com vocês, abrindo essa semana de lives, importantes conteúdos para as organizações do agro, para cooperativas, para as empresas de uma forma geral que querem entender mais, né? Partilham conosco de gestão de pessoas. Eu sou a Rita, a minha formação também é em administração, graduada em administração pela Universidade Federal de Viçosa, campus de Rio Paranaíba, tenho mestrado pela UFLA e atualmente eu sou doutoranda também pela UFLA e tenho pesquisado as organizações do café, na verdade do agronegócio, né, no mestrado do café e agora do agronegócio como um todo, as organizações nos temas de inovação e gestão do conhecimento. Né? Muito feliz de estar aqui para a gente bater esse papo e introduzir essa semana de lives. Muito obrigada, Rita. Pessoal, e a gente quer criar um espaço aqui que seja bem dinâmico mesmo, então a gente também quer ouvir de vocês o que vocês vêm enfrentando de dores relacionadas à gestão de pessoas, para a gente trocar aqui mesmo, trocar figurinha, trocar experiências, trazer essa discussão. E eu queria saber, né, quem que está aqui participando com a gente, quem quiser abrir o microfone, se apresentar, falar para nós o nome, de qual empresa é, de qual cidade, ou quem quiser também deixar aqui no chat para nós. É muito importante também a gente saber aqui quem está participando dessa conversa. Então, fiquem à vontade, quem puder abrir o microfone, quem não puder pode mandar aqui no chat para nós. Então, Ritinha, enquanto o pessoal vai mandando aqui para nós, alguém abriu o microfone? Deixa eu ver aqui. Eu sou a Kênia, tudo bem, né? Seja bem-vinda, Kênia. Obrigado. Eu sou da Coopervap de Paracatu, Minas Gerais. Ah, que ótimo. Prazer, Kênia. Fique bem à vontade, tá bom? Obrigada. Boa noite, tudo bem? Boa noite, Lorena. Eu me chamo Lorena, eu faço parte do RH da Veloso Coffee e eu trabalho aqui no escritório de Patos de Minas. Ótimo, seja bem-vinda, Lorena. Obrigada. André, levantou a mão, pode ficar à vontade. Boa noite, todo mundo está me ouvindo bem? Estamos sim, André. Meu nome é André Rangel, eu trabalho no setor gestão de pessoas da Suinco, né? Eu sou graduado em psicologia. Aí você falou assim, né? Uma das dores que a gente vem enfrentando, né? Eu falando assim em nome da Suinco, né? A gente vê, assim, que a Suinco é uma cooperativa voltada para a área de alimentos, né? E a gente tem, assim, atualmente, uma das nossas dores é a parte de mão de obra, né? A dificuldade em captar essas pessoas, às vezes também entra um pouco da dificuldade em até mesmo em reter as pessoas dentro da nossa empresa, né? Eu tive a oportunidade de conversar um pouco com a Rita, né, sobre essa questão, né? Mas esse é um pouco do local onde eu trabalho, a dor que a gente tem, tá? Obrigada, André. Muito bom compartilhar aí essa dor que vocês sentem, que vai ser um dos pontos que a gente vai tratar aqui um pouquinho hoje nessa nossa discussão. Obrigada, André. Sim, e essa dor, né, que eu falei,
Recentemente eu tive a oportunidade, eu estava de férias, mas é uma frase até que a minha chefe fala, né? A gente sai do RH, mas o RH não sai da gente. Eu estava de férias agora nesse mês de abril, eu retornei tem uma semana, e eu fui para a Olímpia, lá para aquele Termas Laranjais, né? Uhum. Muito grande, uma rede de hotel também, assim, enorme, e eu conversando, assim, com o pessoal de lá do hotel, eu falei assim, quantos funcionários vocês têm aqui, né? Juntando hotel, rede de clube, mais de 3.000 funcionários, né? E a mesma dor, a dificuldade de contratar, a dificuldade de reter, né? Então, tipo assim, a gente sai de Minas e a gente vê que a realidade também fora está sendo a mesma, né? Aí eu perguntei, o que que vocês fazem para reter essas pessoas, para manter os que estão aqui? Eles não sabem, eles ainda estão tentando, né, procurar isso, e é o que eu também estou tentando participar desses momentos, assim, de bate-papo, para a gente entender um pouco o que que a gente pode melhorar. Ótimo, muito bacana, André. Realmente é uma dor sentida, quase que unanimidade, né, em todas as organizações, não só do agronegócio, mas como você bem disse aí, de outros setores também, né, é uma dificuldade atrair, desenvolver, reter esses talentos, principalmente o pessoal de uma geração mais jovem, geração Z, né, então o pessoal mais jovem, a gente tem ouvido isso muito mesmo, das organizações, que tem sido uma dificuldade muito grande reter, né, esse pessoal. Então, é sim um tema que a gente vai tratar aqui hoje e a gente vai trazer nessa discussão. Pessoal, mais alguém quer abrir o microfone, compartilhar para a gente de qual empresa que trabalha, qual cidade? Boa Oi, noite. Janaína. Boa noite, Oi, tudo tudo bem? bem? Joia. Eu faço parte da tesouraria da Cooperativa Agrícola de Unai, aqui, a Coagril. Ótimo. E aí, sim. Seja bem-vinda, Janaína. E aí, Obrigada. também enfrenta as dores que o André falou? Então, eu faço parte da tesouraria Uhum. aqui da Coagril. Mas com certeza deve sentir um pouquinho, deve estar aí, né, Janaína? Sim, Ótimo, seja bem-vinda, Janaína. obrigada. Mais alguém, pessoal? Eu sou a Luana, sou Oi, da Fazenda Luana. Pérola do Sul, aqui, em Unai também. Trabalho na parte do RH aqui da Fazenda, e o escritório é aqui na cidade. A primeira dificuldade que eu acho que a gente tem um pouco é essa questão do RH ser separado da Fazenda, né? Primeiramente, porque eu acho que o RH em si ele tem que ser um pouco mais conectado com o pessoal. A primeira dificuldade, acho que começa daí, a distância. Esse contato bem próximo mesmo, porque o RH exige isso, né, Luana? Sim. A gente também, recentemente, teve um trabalho com a Anchu, né? Eles estavam na nossa empresa. Muito obrigada pelas algumas mudanças que vocês fizeram. Foi muito bom a presença de vocês. A gente que agradece, Luana, a confiança. E que bom ter você aqui participando com a gente desse momento. Obrigada, viu, Luana? Eu que agradeço. Ótimo. Bom, Ritinha, acho que a gente pode começar, então, a discutir um pouquinho aqui, né, de aproveitar, o André compartilhou aí essa dor com a gente, também a Luana, então, vamos começar a discutir, né? Perfeito. Bom, pessoal, já que a nossa live fala sobre alinhamento, alinhar processos, pessoas, liderança, a gente também gostaria de fazer um alinhamento, né, e perguntar para vocês, de um modo geral, né, nós gostaríamos de saber o que é gestão de pessoas para vocês. E aí, Bom, pessoal, acho que mencionou, conexão. digitar para a gente. Ritinha, acho que talvez você vai precisar desligar a sua câmera. Deu sim, agora sim. Tá, deu uma melhorada agora? Pessoal, peço desculpas por isso, vou ficar com a câmera fechada, mas o que eu estava, né, acabei de falar, vou repetir, é que já que a nossa live é sobre alinhamento, nós gostaríamos também de fazer um alinhamento com vocês e entender de um modo geral o que vocês consideram, né, o que é gestão de pessoas para vocês.
podem habilitar o microfone ou colocar aqui no chat. Nós gostaríamos dessa percepção inicial de vocês para a gente começar o nosso bate-papo. Ó, pessoal, pode ser uma palavra-chave também, mas o que vocês entendem por gestão de pessoas? Eu acho que o que mais me... Boa noite a todos, né? Boa noite, Pedro, seja bem-vindo. Muito obrigado. Eu acho que quando a gente fala de gestão de pessoas e todas as vertentes que isso envolve, mas o que mais me traz, assim, no primeiro momento é gerar resultado, né? Então, eu acho que é aí que entra o diferencial da gestão de pessoas, você conseguir alinhar isso em prol de um objetivo. Ótimo, Pedro, obrigada pela participação. Renata, pode falar? Oi, Fernanda. Primeiramente, eu estou aqui bem crua, gente. Eu sou uma pessoa que não tem o pezinho no agro, tá? Eu sou da área de saúde e a gente é sucessor do meu pai. E há 3 anos ele adoeceu e eu e meus irmãos vêm tomando conta, né? Mais os meus 2 irmãos, que são agrônomos, mas agora, claro, tem a necessidade que todos estejam mais juntos nesse processo. Então, eu fui convidada por ele, né? Ele me mandou esse link para eu participar. Eu tenho buscado muitas informações e muitos cursos voltados para o agro. Então, para mim, tudo é muito, muito novo. Mas como enfermeira da área de saúde, falar de gestão, para mim, é mais fácil, porque, né, é uma coisa, o recursos humanos, como vocês disseram, está em todas as áreas. A rotatividade também está em todas as áreas. E o que é gestão de pessoas? Eu vejo muita questão de você ter aquele olhar líder mesmo, de entender o perfil de cada um, para você conseguir adaptar essa pessoa no que ela faz de melhor, para não ter essa rotatividade, né? Conhecer cada colaborador, integrar a equipe dessa forma. Eu acho que é você ter esse olhar, esse feeling de peneirar as pessoas com a capacidade de cada um, né? Dentro do seu melhor. E respeitando isso, a gente consegue resultados e consegue reduzir essa questão até de rotatividade em serviço. Então, assim, eu acho que é isso. Obrigada, viu? Seja bem-vinda, Renata. A gente tá também, né? Eu brinco que a gente nunca sabe tudo. Então, a gente também aprende muito com vários setores. Tenho certeza que, né, que o seu conhecimento vai agregar muito aqui e a gente espera também contribuir de alguma forma. Consegue me ouvir bem agora? Sim? Sim, perfeitamente. Tá bom. Qualquer coisa, me avisem que eu desligo a câmera. Mais alguém, pessoal, quer compartilhar conosco? A Kika levantou a mão, pode ficar à vontade, Kika. Boa noite, gente. Bom, eu entendo que é treinamento de equipe, motivação, e o meu caso é muito parecido com o da Renata. Eu sou nova também na área. Muito bom, pessoal, muito bom. Eu acho interessante, né, esse alinhamento, porque quando a gente faz essa pergunta, o que é gestão de pessoas, para alguns é uma pergunta óbvia, para outros é uma pergunta clássica, básica, mas a maioria das organizações, e aí não só, né, especificamente no agro, mas quando a gente faz essa pergunta, vamos lembrar daquela tradicional, vamos falar assim para a gente, são aquelas pessoas ou aquele setor que contrata, paga e demite. Aquele pessoal ali, né? O famoso DP. Aqui não estou desmerecendo as funções do departamento pessoal, é um setor importantíssimo,
mas que quando a gente quer olhar a gestão de pessoas com estratégia, a gente também precisa ampliar um pouco o nosso conceito do que é gestão de pessoas. Quando a gente fala desse conceito, nós estamos falando, né, de uma área de estratégias, de ações, de diversas ações, de diversas estratégias que uma organização faz para atingir resultados, né, como vocês colocaram, com e através de pessoas. Então, é sim ter gente certo no lugar certo, é aproveitar o que a gente chama hoje, né, de um ativo que é capaz de fornecer competitividade para as empresas, que é o capital humano, que são as pessoas. Através das pessoas, as organizações, elas inovam mais rápido e elas conseguem ter mais vantagem competitiva. Então, quando a gente fala de gestão de pessoas e gestão estratégica de pessoas, esses pilares, né, como gerar resultados, estratégia, né? Apareceu aí uma palavrinha bem importante que a gente vai discutir, liderança, tudo entra nesse combo de gestão estratégica de pessoas. Então, é todo esse arcabouço de estratégias, de práticas para colocar pessoas certas no lugar certo, para a gente atingir resultados através de pessoas, através desse capital humano. Quando a gente fala isso, né, alinhar a gestão estratégica, fazer uma gestão estratégica de pessoas, parece muito simples, né? A gente falando parece simples, mas na prática a gente sabe que realmente é difícil a gente ter esse alinhamento. É como se fosse um quebra-cabeça, em que a gente precisa da liderança, em que a gente precisa de processos e as pessoas olhando no mesmo horizonte, para a mesma estratégia. Quando, né, alguns de vocês, né, citaram a palavra liderança, é algo que a gente trabalha, é algo que a gente acredita muito na Wanchu, que é falar de gestão de pessoas, né, é também falar de liderança. Não tem como desassociar essas duas, né, essas duas áreas, essas duas funções, porque a liderança inspira, a liderança, né, é aquela ideia de comprar, né, comprar aquele propósito e inspirar pelo exemplo, ser líder. Então, gestão de pessoas é para líderes, é com líderes. E a gente faz isso através de processos, como a gente vai discutir um pouquinho mais. Ritinha, voltou a cortar? Acho que talvez você vai ter que... Esse alinhamento não seja... vou ficar com a câmera desligada aqui, então, um pouco mais estável. Processos e que vamos falar, discutir um pouquinho disso ao longo do nosso bate-papo. Então, um quebra-cabeça para que a gente possa conseguir melhores resultados, ter uma vantagem competitiva sustentável. Quero apresentar para vocês agora um caso que a gente pensou, que é a Júlia. A Júlia, ela atua como gestora em uma cooperativa agrícola e ela vem enfrentando alguns problemas, que são alta rotatividade, principalmente dos jovens, baixo engajamento e desempenho dos colaboradores, baixa motivação e satisfação dos colaboradores, problemas com comunicação. Bom, e a gente gostaria de entender um pouquinho da realidade de vocês. E aí? Problemas são similares ao da Júlia? Como vocês têm ou já passaram por algum problema assim? Se sim, como é que vocês têm tentado solucionar? O que deu certo? O que está dando certo ou não? Conta para a gente se tem alguma coisa em comum com a Júlia, essa nossa personagem do nosso bate-papo de hoje. Algumas já deram algumas pistas, né, no começo dos problemas, sobre algum desses, como a rotatividade, mas tem mais algum problema? E se sim, né, o que vocês têm buscado para resolver, para solucionar eles? Podem ficar à vontade também, pessoal, no chat, no microfone. Isso mesmo, pessoal. Até pegando aqui, né, quando vocês fizeram as inscrições,
Um dos pontos, né, era apontar alguns dos desafios que vocês vêm enfrentando aí na gestão de pessoas. E interessante, Ritinha, porque até foi o mais votado aqui em relação ao desenvolvimento das lideranças, que tem um papel fundamental na gestão de pessoas, né? E a gente vê que realmente é um desafio que muitas organizações vêm enfrentando, né? Em preparar esses líderes para que eles possam fazer essa gestão de pessoas. Mas o que mais aí que vocês vêm enfrentando de desafio, pessoal? Rotatividade alta. O que mais que vocês vêm enfrentando? Desafio também desenvolvimento das lideranças. Sim, eu acredito que esse quesito, né, de desenvolvimento de liderança é algo assim que a gente tem que trabalhar bastante também nos dias atuais, porque é através da liderança que a gente vai conseguir, né, fazer esse papel com os nossos colaboradores. Então, a gente tem que manter os líderes motivados, sabendo os objetivos, né, que eles querem alcançar junto com a sua equipe, para deixar mais claro. Eu penso assim, quanto mais claro tiver, né, entre líder e liderado, o processo ele flui, né, conforme a gente espera. Excelente, Lorena. Ó, o pessoal mandou aqui que tinha duas, o Pedro Henrique, preparar líderes, principalmente na resolução de conflitos, comunicação e feedbacks. E eu acredito que deveria aposentar nos mais velhos e melhorar a consciência com liderança. Essa questão da liderança, pessoal, quando a gente fala que, né, fazer gestão de pessoas é coisa de liderança, vai muito realmente nesse sentido que vocês colocam aqui, né, o sentido do desenvolvimento das pessoas, o sentido do desenvolvimento conjunto de estratégia, aproveitar, né, imaginei que fosse isso mesmo, aproveitar os mais velhos, né, a experiência que os mais velhos possuem, né, e essa conscientização da liderança. Muitas vezes, pessoal, a gente tem isso, né? Às vezes a liderança, ela tem muitos, a gente sabe, né? Os cargos de liderança, cargos mais estratégicos, tem muitas outras tarefas, mas a gestão de pessoas, ela não deve ser ou mais uma ou que menos importância. Desenvolver novos líderes faz parte de um modelo de liderança sustentável e que é importante para que a gente gere estratégias que sejam de valor, né, para aquilo que a gente deseja alcançar. Isso, ótimo. Bom, pessoal, e tem também, a gente sabe que existem vários casos também de organizações que sabem que enfrentam algum problema relacionado à gestão de pessoas, mas às vezes é muito difícil identificar ali qual que é a área mais crítica. O que está causando esse baixo engajamento dos colaboradores? O que está causando a falta de motivação? O que está acontecendo na minha organização? Então, às vezes, é nítido para a gente que existe problema, mas a gente não sabe falar, olha, é isso aqui que está acontecendo. Então, nesses casos, aqui na One hoje, a gente até trabalha, como tem a Luana aqui, eu acredito que no Grupo Siembra tenha sido feito também a aplicação do diagnóstico, e é uma coisa que vocês podem fazer nas organizações que vocês trabalham também, que é buscar entender o que realmente está acontecendo. A gente brinca que esse diagnóstico, nós temos uma ferramenta aqui que nós usamos, mas a gente costuma brincar que é um raio-x, ou melhor, né, uma ressonância, que vai mais a fundo do que um raio-x. É realmente buscar entender o que está acontecendo, principalmente ali na área de gestão de pessoas. Às vezes eu não tenho um RH formalizado, mas eu tenho ali ações que acontecem que são direcionadas para essa gestão de pessoas. Então, esse diagnóstico é buscar compreender mais a fundo qual que é o nível ali de maturidade da minha organização em gestão de pessoas. Onde que eu quero chegar e onde que eu estou, para saber
às vezes o lado estratégico, né, onde eu quero chegar, ele está muito claro, a organização faz um planejamento estratégico, tem ali os objetivos muito claros, mas não sabe a fundo onde que está. E eu só consigo chegar lá onde eu quero por meio de pessoas. Claro que são uma combinação de pessoas, de processos, de tecnologia, de variáveis do mercado, coisas que eu não consigo controlar, mas as pessoas certas, nos lugares certos, como a Rita disse no início, elas são os principais ativos de uma organização, são elas que realmente vão conseguir trazer a inovação para dentro da organização, que é um item básico para conseguir até mesmo sobreviver no mercado, nem vou falar de parte competitiva, mas é básico para conseguir sobreviver no mercado. Então, eu preciso, de fato, entender o que está acontecendo, identificar ali quais que são as áreas críticas, são as práticas de RH, ou o que está faltando é a parte de comunicação entre líder e liderado, o que está faltando é reconhecimento, os líderes fazem ali um feedback, mas é só o feedback negativo, é só puxar a orelha, não tem o reconhecimento, isso causa desmotivação dos colaboradores. Então, essa fase de diagnóstico, ela é uma fase muito importante para realmente clarear ali no entrelinhas, ou não ver só a ponta do iceberg, buscar ir mais a fundo e ver o que de fato está acontecendo. Quais são as áreas críticas? Quais têm sido as principais reclamações dos colaboradores? As lideranças estão preparadas? Eu tenho processos de RH bem estruturados para fazer essa gestão de pessoas junto com as lideranças? Então, é uma etapa muito importante que vai, né, fazer com que vocês entendam mais a fundo o que realmente está acontecendo, quais ações estão sendo feitas ou quais ações não estão sendo feitas e que seria importante que elas estivessem acontecendo. Então, é uma forma de analisar mais a fundo, com foco principal na gestão de pessoas, o que vem acontecendo dentro da organização. E a partir desse diagnóstico e dos apontamentos que esse diagnóstico também vai trazer para vocês, é um momento de definir ali quais que vão ser as áreas de recursos humanos que vão ser prioridade. Às vezes, a empresa ela é muito ampla, tem vários setores, vários fatores que interferem nessa gestão de pessoas. E se eu não tiver prioridade, definir o que é prioritário, eu vou acabar me perdendo no percurso. Então, depois de fazer esse exercício, de tentar diagnosticar quais que são essas áreas que precisam de uma atenção maior, que são áreas críticas, é o momento de definir quais dessas áreas vão ser prioridade. E essa definição, ela é muito importante, principalmente para o pessoal aí do RH que está aqui participando com a gente, que seja definida junto com as lideranças. Mais uma vez, pessoal, e a gente vai bater nessa tecla hoje, nos outros encontros nossos também, a gente até vai ter uma live essa semana que é específico para tratar sobre desenvolvimento de liderança. As lideranças são protagonistas na gestão de pessoas, não é o RH que faz a gestão de pessoas. A gestão de pessoas é feita no dia a dia pelas lideranças, com o apoio do RH, dos processos de RH, tudo alinhado com os objetivos estratégicos da organização. Então, depois de fazer esse diagnóstico, de entender ali quais são as áreas críticas, defina RH junto com as lideranças quais vão ser as áreas prioritárias. A gente vai trabalhar com 2 ou 3 subsistemas do RH. Vamos pegar ali os principais. Quais que são os principais? Recrutamento e seleção, treinamento e desenvolvimento, gestão do desempenho, remuneração e carreira, clima organizacional. Desses 5 subsistemas principais, quais que são prioritários? Olha, a gente está tendo um alto índice de rotatividade, não está conseguindo atrair pessoas, os colaboradores que estão aqui dentro não estão se desenvolvendo, então isso já é um alerta que eu preciso rever ali, definir uma prioridade do meu subsistema de recrutamento e seleção.
como que eu estou atraindo, como que eu estou selecionando esses colaboradores, eu estou integrando eles ali na empresa, eles têm um plano de cargos e salários, eles têm essa visão de crescimento, de construir uma carreira dentro da empresa, então também tem que olhar o subsistema de remuneração e carreira. Então, fica essa dica para vocês. Busca entender a fundo quais que são as áreas críticas dessa gestão de pessoas. Depois de levantar essas áreas, definir as prioridades juntamente com as lideranças, sempre buscando esse alinhamento entre processos, pessoas, lideranças e o macro, que são os objetivos estratégicos da empresa, que é a ideia do quebra-cabeça que a Rita trouxe aqui para vocês. Deixa eu só ver o comentário aqui. O grande desafio é um gestor liderar com imparcialidade, muitas vezes não sabem separar o pessoal do profissional. Exatamente, aqui o perfil está monitoramento com a Agril, é realmente um desafio, e é um desafio que mostra para nós que hoje as empresas enfrentam uma dor muito grande, que é não ter essa preparação dos colaboradores que vão assumir uma posição de liderança. E isso é muito importante, para evitar que aconteçam problemas como esse, de não ter imparcialidade, de misturar ali o pessoal com o profissional. Peraí, não deveria ser avaliar o desempenho, tomar decisão com base nessa avaliação de desempenho, nas entregas que esse colaborador está fazendo, e deixar esse lado pessoal de lado? Então, realmente falta essa preparação das lideranças. Bom, pessoal, então a gente falou, né, dessa importância de fazer esse diagnóstico, de definir quais vão ser as áreas prioritárias para rever, para mapear, para desenhar processos, que é muito importante também dentro da gestão de pessoas, processos de RH, que é o que a Rita vai falar um pouco mais agora para vocês. Isso, pessoal. Quando a gente fala da criação, redesenho, execução de processos, nós estamos chamando para a importância de ter processos claros e definidos. Isso não importa o porte da organização. É claro que em grandes organizações, a complexidade ela vai aumentar. Então, dentro de um processo, né, vão ter vários processos. Mas vamos pensar numa pequena empresa, numa fazenda com poucos funcionários, né? Por exemplo, imagine que você tem lá o gerente de produção ou alguém mesmo do administrativo. Ele sabe contratar, ele sabe como que vai ser o processo de recrutamento, ele sabe a gestão do desempenho, como é feito ali, mas está tudo na cabeça dele. Todo o conhecimento está ali. Qual que é o problema disso? O problema disso é que está na cabeça dele, só na cabeça dele. Imagine que ele precisa tirar férias, imagine que ele saia, né, da organização, e aí? As coisas param? Não pode parar, a gente sabe que não pode. Então, quando a gente traz essa abordagem de processos, é para essa atenção que a gente chama, né? É isso que a gente quer destacar, o quanto é importante ter um processo. O que é processo? Se a gente for olhar, né, é uma série de atividades que estão ali, que são sistemáticas, ou seja, organizadas de uma maneira lógica. Quando a gente pensa nisso, né, para o RH, como é que eu começo? Como que a gente sabe disso, Rita? Como que a gente entende esses processos de RH? Uma forma da gente começar a entender um pouquinho desses processos no RH é a gente considerar a jornada do colaborador. Está projetando aí uma frase, né, de um autor importantíssimo da qualidade que nos remete a essa ideia, né? Então, se você faz as coisas, enfim, né, se você simplesmente faz, mas você não consegue desenhar aquilo em um processo, você não sabe o que você está. Isso vai ficar mais claro agora quando a gente vê essa jornada do colaborador. Esse conceito para vocês, ele nos ajuda a entender um pouquinho a importância dos processos de RH. Então, esse conceito de experiência do colaborador, né, outros vão chamar de jornada do colaborador, nada mais é essa trilha que o colaborador ele faz desde a empresa, que vai desde ele ser atraído,
até quando ele sai da empresa ou é tido, enfim, mas Ritinha tá cortando bastante sua fala. Bom, pessoal, enquanto a Rita volta aqui, eu acredito que ela deve ter caído, mas essa ideia da experiência do colaborador ou jornada do colaborador, ela facilita para a gente pensar na construção dos processos de RH dentro da empresa. Então, eu tenho que pensar ali, esses processos, desde como vai ser a atração, né, como que eu vou atrair candidatos profissionais para dentro da minha empresa, como o desligamento, né, o crescimento, e aí chega numa fase que o colaborador vai aposentar, ou por algum outro motivo, ele vai sair ali da empresa. Então, eu tenho que pensar toda essa jornada, e incluir ali esses processos de RH. Então, quando a gente fala de atração, ele envolve, né, desde a abertura de uma vaga dentro da empresa. Quando eu vou abrir uma vaga, a gente tem que pensar desde ali como que vai ser a divulgação, como que eu vou receber os currículos, fazer o desenho da vaga, isso é muito importante, porque muitas empresas não se atentam para isso. E é esse desenho da vaga feito juntamente com quem está solicitando ali, o gestor que está solicitando a vaga, ele vai direcionar todo o processo de recrutamento e seleção, então ele é um documento importantíssimo e muitas empresas não dão a devida atenção para ele. Depois que eu faço essa atração, como que vai ser a seleção? Eu tenho ali um processo estruturado que vai avaliar tanto competências comportamentais como competências técnicas. Eu faço entrevista, eu faço teste, isso me possibilita avaliar essas diferentes competências. Pode falar, Ritinha, acho que você voltou, né? voltei. Vamos assim, vai me dando um toque aí, se não estiver dando certo para... Tá, joia. Acho que caiu de novo. Caiu aqui de novo, pessoal. Mas continuando, então, eu tenho que pensar, então, nessa atração, na seleção e na contratação. Como que é feito todo esse processo? Eu tenho etapas bem definidas, ou está só na cabeça de alguém, isso está mapeado, uma outra pessoa que vai substituir consegue fazer. Esse processo que eu tenho hoje, ele está trazendo bons resultados, eu estou conseguindo contratar colaboradores, profissionais que estão alinhados com a cultura, com o propósito da empresa, com o que é esperado daquele ocupante do cargo. Se não, pode ter certeza que alguma etapa desse processo não está certa, então eu tenho que rever. Então, assim, esses processos, eles são muito dinâmicos, eles exigem essa revisão sempre. Vamos tentar. Outra coisa que é importante, pessoal, Fernanda, sobre ser dinâmico. Por exemplo, a gente vai fazer, né, fase de atração, processo de seleção. Qual que é? A gente usa a entrevista dinâmica em todos os processos? Em todos, sim. Será que todos? Será que é eficiente? Mas quando a gente não tem esse desenho de processos, quando a gente não entende como acontece, como é que a gente vai sugerir melhoria? Como é que a gente sabe se ele é eficiente? Então, esse aspecto dinâmico e alinhado com o propósito, com a liderança, né, isso de fato ele tem que acontecer, porque não é engessar, né? O desenho de processos ele não serve para isso, para engessar, mas justamente para pensar, otimizar, pensar essas melhorias, né, para que isso seja o mais eficiente possível também. Então, a gente vai caminhando nessa trilha e vários subsistemas, como a gente falou do RH, eles estão dentro dessa jornada do colaborador. Bom, o colaborador ele foi admitido. O que é a integração desse colaborador? Aqui a gente chega, apresenta, tem um slide com missão, visão, valor, e é isso aí. Será que ele, de fato, está, né, sendo integrado? Será que, enfim, né, que tipo de melhorias a gente pode fazer nesse processo? RH também
atua sobre isso. Temos também, quando a gente caminha ao longo dessa jornada, nós temos, por exemplo, a parte de engajamento, entra a parte de clima, treinamento, existe um programa de treinamento, quem pode fazer treinamento, quais tipos de treinamento, tudo isso, né, ser pensado, documentado, criar uma rotina para que aquilo, né, um procedimento, um documento, para que aquilo seja de fato seguido e otimizado. Forma-se a mesma coisa. Como que é a gestão de desempenho? Um formulário uma vez no ano atende? Não. Bom, podemos pensar, sim, né, como que é o feedback, né? A parte de comunicação que foi muito falada. Esse feedback, ele não é para o desenvolvimento. Então, como é a gestão do desempenho? Que tipo de instrumentos tem essa? Ela é feita de quanto em quanto tempo, né? A parte de crescimento envolve carreira. Então, quais os critérios, né, para carreira, o plano de cargos e salários, o plano de carreira, é claro, permite o crescimento. Como que o colaborador ele vai comunicação? Então, né, 2 pontos importantes para a gente destacar. O primeiro, sempre, né, essa cocriação com a liderança. E segundo, a prioridade. Às vezes, atacar todos os subsistemas, todos os processos de uma maneira só. Mas é importante que haja esse alinhamento e que a gente se oriente, busque desenhar esses processos para que a gente consiga trazer uma melhoria. Isso, ótimo, Rita. Pessoal, alguém de vocês aqui tem essa experiência, essa jornada do colaborador bem desenhada na empresa de vocês? Gostaram dessa ideia para quem não conhecia? Contem um pouquinho para nós. Fez sentido para vocês também? Facilita pensar os processos de RH, considerando essa experiência, essa jornada? Vamos lá, pessoal. Lorena, você que já compartilhou aí com a gente, Lorena, André também, vocês trabalham com essa ideia de experiência, de jornada? Então, falar um pouquinho aqui. Na Suinco, né, a gente começou a implantar ela, né? A gente começa a implantar, a gente pensa que está bem, mas aí a gente começa a rever o processo. A gente começou a implantar ela na mudança de gestão que a gente teve, né? Porque antes era uma gestão que ficava com o departamento pessoal e com o RH, né? E aí, com essa transição de ter uma nova coordenadora apenas para a parte de gestão de pessoas, né? A gente começou a rever que tinha muitos processos falhos, né? Em questão de, às vezes, o RH perdeu o foco, né, de qual era o papel dele, né? Então, a gente começou a fazer algumas melhorias, e a experiência do colaborador é uma delas, né, que é até uma estratégia que a gente tem que melhorar para reter as pessoas, porque como que eu vou reter se a experiência do colaborador, do momento que ele encaminha um currículo, né, momento que ele vai lá, faz uma entrevista, e você simplesmente joga aquele colaborador dentro da empresa, né? Então, há processos, né, que a gente precisa melhorar. Igual eu falo assim, o RH, ele não para a partir do momento que o colaborador foi contratado, porque muitas das pessoas pensam, contratou, acabou. Não tenho que ter mais contato com aquele colaborador, né? Então, a gente tem que entender todo o processo, né? A partir do momento, aquele colaborador está sendo bem recebido, ele sabe quem que é o coordenador, quem que é o líder dele, ele teve essa orientação,
né? Porque nós, como gestão de pessoas, a gente tem o papel de ajudar o coordenador, o gestor do setor, a criar estratégias, não eu fazer o papel, fazer o trabalho dele, mas sim orientar ele, olha, estou percebendo que o seu setor, né, tá assim, 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 então dá um feedback para ele, né, porque se ele não recebe feedback, como que ele vai dar feedback, né, então entra tudo isso dentro da experiência do colaborador, a parte de exame, a parte do momento que o colaborador está retornando na empresa para conhecer, então a gente tem que ter um alinhamento, tudo isso, tá, depende só do RH? Não, porque tem o setor de saúde, tem o setor de departamento pessoal, que faz a efetivação do colaborador, né? Então, tem todos esses processos. Tem a integração do colaborador, que é uma peça-chave, né, da experiência do colaborador, né, que é importante, que é algo que a gente está tentando melhorar, né? Porque de momentos de trocas que eu participo aqui na cidade de Patos, né, já conheci algumas outras cooperativas aqui, que a integração deles é 3 dias. Falando assim da Suinco, né? A Suinco a gente tem aproximadamente 1.600 pessoas. A gente tem mais de 26 postos de trabalho, mais de 26 setores. Então, tipo assim, como que você apresenta tudo isso em um dia? Então, a gente tem que entender essa experiência do colaborador, ver o que a gente pode melhorar, e a gente consegue melhorar como? Com essas trocas, que a gente consegue ouvir a ideia do outro, a gente consegue perceber o que o outro faz de uma forma, né? Igual a gente teve um encontro do dia C, né, que era um workshop do dia de cooperar que teve uns meses atrás, e a gente ouviu, né, que a CEMIL, a Copatos, né, são cooperativas que a integração deles é de 2 a 3 dias. E aí eu perguntei, como que é a rotatividade de vocês? É uma rotatividade, vamos dizer assim, baixa, né? Porque essa parte que é importante, né, que é você orientar, você acolher, você treinar, desenvolver, vamos dizer assim, está bem feita, né? Então a gente tem que olhar para os nossos processos, que entra muito dentro daquela frase anterior que vocês passaram, né? Se você não sabe como você está fazendo o processo, né? Como que você vai falar dele, como que você vai explicar. Então, tem tudo isso, a gente não tem que olhar só numa linha reta, a gente tem que olhar para todos os cantos da nossa cooperativa, da empresa, para a gente entender o que está falho na experiência do colaborador, né? E a gente só consegue entender o que está falho conversando, observando, chamando as pessoas, né? Porque o RH não é só dentro de uma sala, a gente tem que pôr um calçado, ir para campo e conhecer, entender a insatisfação, né? E um ponto que ajuda muito a melhorar, né, a experiência do colaborador, se o colaborador ele está pedindo desligamento, é o momento de você ir lá, fazer uma entrevista com ele, ver se ele tem o interesse, né, de forçar essa pessoa, mas sim convidar ele, entender o porquê que ele está pedindo desligamento, né, quais foram os motivos, se tem algo que a gente poderia melhorar para as pessoas que estão ficando na empresa, né, porque ele já solicitou o desligamento dele, então são esses pontos que a gente tenta melhorar na Suinco. Ótimo, André, muito obrigada por compartilhar como vocês fazem aí, realmente são pontos muito importantes, e como você disse, né, tem que ter esse dinamismo de sempre estar revendo, entendendo o que está acontecendo, o que precisa melhorar, o que precisa mudar, e ouvir também o compartilhamento das pessoas, isso é muito rico, né? Você falou aí da entrevista de desligamento, André, até me lembrei aqui, uma coisa que eu e a Rita, a gente estava comentando outro dia. Eu tive uma experiência profissional na Nestlé, e lá uma coisa que eles faziam, que eu achei, assim, fantástico na época, é que o colaborador, quando ele entrava, principalmente o pessoal da parte de operação mesmo, ele tinha um padrinho que ia acompanhar ele ali, principalmente durante o primeiro mês, para explicar mais direito como que, assim, melhor, né, como que funcionava os processos,
os setores, então eles já pegavam alguém que já tinha uma bagagem ali de empresa, que já entendia, que já conhecia a empresa, para ir acompanhando 1 ou 2 ou 3, no máximo, colaboradores ao longo de um mês, para ir explicando mesmo ali o dia a dia, a dinâmica da empresa. E isso traz um senso de pertencimento mesmo, de acolhimento muito grande e faz a diferença no desempenho do colaborador com toda certeza. Então, isso é muito importante. Pessoal, quem mais quer falar? O Pedro colocou aqui que o programa Padrinho é muito bom, traz efeito, né, Pedro? É realmente muito interessante. A Fabiana, oi Fabiana, boa noite, Fabiana Silveira, que está aqui com a gente também, falando que com certeza a jornada do colaborador ela é tão importante quanto a jornada do cliente, processos bem desenhados trazem clareza, resultado e segurança também, e é isso mesmo, gera resultados, né, Fabiana? Traz esse alinhamento com certeza, pessoal. E a gente dando segmento aqui, até para a gente não extrapolar muito aí a hora, pessoal, mas tudo isso que a Rita falou aqui, que vocês comentaram também sobre esse alinhamento, sobre a importância do desenho dos processos, um fator que é fundamental e que vai ser um dos responsáveis por alinhar tudo isso, todos esses processos, alinhar lideranças, colaboradores, é a comunicação. E é uma das competências comportamentais que a gente tem percebido, o ANTU, o foco de atuação é o agronegócio, então, principalmente em organizações do agronegócio, é uma competência comportamental que a gente tem identificado como no topo da listinha, uma das que estão no topo da listinha de competências que precisam ser desenvolvidas, e principalmente pelas lideranças. Falta comunicação, falta o alinhamento, falta o feedback, falta o reconhecimento, tudo isso está dentro dessa comunicação. E eu só consigo alinhar tudo isso, tudo que a gente falou aqui, se eu tenho uma comunicação que é clara, objetiva e assertiva. Eu tenho processos muito bem definidos, muito bem estruturados, mas eu não sei comunicar para o meu colaborador como que ele vai, por exemplo, no RH, para fazer algum tipo de acerto, ou ele quer ter um aplicativo ali da empresa para saber conferir holerite, várias outras coisas. Como que ele instala aquele aplicativo? Ele vai lá no RH ou vai no DP, ninguém sabe explicar para ele como que faz, uma coisa simples. Então, falta essa comunicação, falta uma comunicação assertiva. Essa comunicação assertiva, a gente precisa ter um ponto de atenção muito grande com ela, que é saber falar diferentes linguagens. A gente tem dentro de uma organização uma diversidade de pessoas que vai desde ali o nível operacional, passando pelo nível tático, nível estratégico, são pessoas com diferentes graus de formação, que têm uma bagagem ali totalmente diferente uma da outra, e às vezes a forma como eu busco transmitir as informações, explicar como os processos funcionam, não estão sendo assertivas, eu não estou sabendo falar a língua do outro. Então, isso também é um ponto que a gente precisa ter muita atenção para ter esse alinhamento. Sempre uma comunicação clara, uma comunicação objetiva e também uma comunicação que vai ser assertiva. E essa comunicação, pessoal, como eu disse para vocês, a gente tem percebido que ela é uma das competências que precisam ser desenvolvidas principalmente pelas lideranças. Quando a gente faz o diagnóstico, que eu mencionei para vocês lá no início, que é o ANTU, tem uma ferramenta própria que a gente usa aqui para fazer esse diagnóstico. Um dos principais pontos de reclamação que a gente levanta a partir do diagnóstico é a falta de comunicação entre líder e liderado, não tem ali uma reunião de alinhamento, nem que seja quinzenal, tirar ali meia horinha, o líder se reúne com a sua equipe, faz um alinhamento rápido, não tem a parte de reconhecimento, e isso é muito sério, porque isso é uma das causas que pode levar o colaborador a pedir a demissão. O líder está ali só puxando a orelha,
falta esse reconhecimento, quando ele faz algo bacana, ele tem algum comportamento que é desejado dentro da organização, o líder não sabe trazer esse reconhecimento, né, expressar ali, ou não sabe também lidar com conflitos, com situações difíceis. A gente tem um cliente nosso que foi um ponto de reclamação dos líderes, por exemplo, eu tenho que fazer uma demissão, mas eu não sei o que falar, eu não sei como fazer. Isso também está dentro da comunicação, é lidar com situações difíceis. Então, comunicação, essa parte de feedback, pessoal, é muito importante. Ela deve ser trabalhada principalmente com as lideranças, porque sem comunicação não tem esse alinhamento. É como a frase que traz para nós. Comunicação é o esforço para compreender e também para ser compreendido pelos outros. Então, essa questão da assertividade também, de conseguir falar essas diferentes linguagens, isso é muito importante dentro de toda e qualquer organização. E o feedback também, né? Ressaltar mais uma vez. O feedback negativo, mas também positivo, é tão importante quanto, né? Saber apontar ali quais que são as falhas, quais que são os pontos de melhoria, mas também saber reconhecer quando o colaborador tem um comportamento que é desejável, ele traz uma ideia legal ali para melhorar algum processo dentro do setor, ou traz ali alguma ideia para ser trabalhada junto com a equipe também. Então, essas pequenas coisas, elas devem sim ser reconhecidas. Isso traz resultados muito bons para a parte de gestão de pessoas. Bom, então, outro ponto que a gente gostaria de trazer aqui com vocês, ressaltar, na verdade, porque a gente já falou um pouco sobre isso, a importância das lideranças serem protagonistas nessa gestão de pessoas. Sem líderes, não há grandes resultados. Então, não adianta eu tenho um setor de RH que está muito enxuto, está muito ali fechadinho, tudo correndo bem, com processos bem desenhados, mas eu não tenho lideranças que estão preparadas para fazer essa gestão de pessoas no dia a dia. Não vou ter resultados com gestão de pessoas. Então, os líderes, eles são, sim, protagonistas nessa gestão de pessoas. Então, se ser um bom líder é conseguir resultados com e por meio das pessoas, nada mais é importante do que o líder destinar e investir, na verdade, como traz aqui para a gente, uma parte substancial do seu tempo, dos seus esforços, da sua atenção para a gestão de pessoas, como a gente falou lá no início. Ter pessoas certas nos lugares certos é o maior ativo de toda e qualquer organização, seja no agronegócio, seja na área da saúde ou em qualquer outro setor que nós estejamos considerando. Bom, e por fim, pessoal, uma outra coisa que a gente queria trazer aqui também para ressaltar com vocês é a importância de mensurar. Então, a gente viu o que é gestão de pessoas, a gente levantou aqui alguns desafios que vocês enfrentam no dia a dia sobre gestão de pessoas, a importância de fazer ali um raio-x, um diagnóstico para buscar entender quais que são as áreas realmente críticas nessa gestão de pessoas, definir quais que vão ser as áreas prioritárias. A gente falou aqui sobre algumas dessas áreas, né, os subsistemas de RH, como recrutamento e seleção, gestão do desempenho, treinamento e desenvolvimento, remuneração e carreira, e a parte de clima organizacional. Então, eu tenho que desenhar esses processos, comunicar esses processos, como as coisas vão funcionar de uma maneira muito clara, objetiva e também assertiva, sempre lembrando de alinhar lideranças, pessoas, esses processos de RH e os objetivos estratégicos da organização. Mas como que eu vou saber se tudo isso que eu estou fazendo está realmente trazendo resultados para a empresa? A gente sabe que a empresa precisa ter resultados, sejam eles financeiros, econômicos ou sociais, mas precisa ter resultados. Então, como que eu faço isso? Eu preciso mensurar. E às vezes a gente cai no erro de achar que, porque eu estou falando de pessoas, de gestão de pessoas, eu não tenho indicadores, é muito subjetivo, não dá para mensurar.
dá para mensurar sim, pessoal. A pesquisa de clima, por exemplo, não sei se alguns de vocês aqui já tiveram oportunidade de participar ou de aplicar nas empresas em que vocês trabalham, mas ela é uma forma de mensurar como que está o clima organizacional, como que está ali a motivação, quais estão sendo as principais demandas dos colaboradores, com o que eles estão insatisfeitos. É uma forma de mensurar se a minha gestão de pessoas, se os meus processos de RH, se as lideranças, se está tudo alinhado e se eu estou tendo resultados, está melhorando a motivação, a satisfação, eu estou conseguindo reduzir a minha taxa de rotatividade, meu índice de absenteísmo, eu estou conseguindo reter os talentos, a minha contratação está sendo efetiva e dá os 90 dias de experiência, a pessoa continua, qual que está sendo a taxa de alinhamento entre o candidato, entre o profissional que foi contratado e o que é esperado pelo gestor ou pela empresa, enfim, são vários indicadores que eu posso trabalhar para mensurar se esses esforços, esse investimento para alinhar pessoas, processos de RH e liderança estão trazendo resultados para dentro da organização. Então, se não se pode melhorar, não se pode melhorar aquilo que você não mensura. Então, como que eu vou saber se eu realmente estou conseguindo fazer uma boa gestão de pessoas, se está alinhado aos meus objetivos estratégicos, se eu estou conseguindo gerar resultados, se eu não mensuro? Então, essa mensuração por meio dos indicadores de gestão de pessoas, principalmente, são muito importantes. Então, deixem isso aí também gravado para vocês, a importância de trazer essa mensuração dentro da gestão de pessoas. O pessoal que compartilhou aí com a gente desafios, o que vem enfrentando também dentro da empresa, quais são as ações que vocês estão fazendo, vocês também buscam ter essa mensuração, fazem pesquisa de clima, acham importante? Pode falar, Pedro, fica à vontade. Bom, acho super importante as entrevistas de desligamento. Inclusive, sou a favor de fazer ela em vários níveis, não só em back-office, estratégico. E muito importante também a pesquisa de clima. E uma coisa que eu encontro também é a questão dos RHs estarem fazendo esses processos, porque é proposto, porque se fala bastante, mas não está parando para analisar isso, para gerar o indicador, para gerar ações em cima disso. Mas o desafio dos dados em volume é um desafio de todas as áreas, né? Mas eu acho muito importante que esses processos não se percam e estejam sempre sendo revisados. Isso, Pedro, é muito importante. Só ter, pessoal, por ter ali e não acompanhar qual que está sendo o desempenho desse processo, o que precisa ser avaliado, se está realmente gerando resultados, acaba perdendo sentido e todo o esforço que dá, né, para criar esses processos, né? Então, precisa ter esse acompanhamento, precisa ter essa revisão, isso é muito importante, né? Não só na gestão de pessoas, mas seja em qualquer outra área financeira também, produção, é muito importante ter esses indicadores de desempenho. Para nos guiar, a gente não esquecer das prioridades, porque esse mundo, né, com essa abundância de dados, é uma faca de dois gumes, mas quando a gente define prioridades, os indicadores certos, fica mais fácil a gente saber o que medir e o que fazer com esses dados, né? Então, acredito também que as prioridades nos ajudam a fugir um pouco da armadilha desses dados. Isso mesmo, Ritinha. Bom, pessoal, a gente está caminhando agora para o fim aqui desse nosso bate-papo. Queria agradecer novamente a participação de todos vocês que tiraram esse tempinho aqui para a gente fazer trocas mesmo, né? Como a Rita disse, a gente sempre está aprendendo, é aprendizagem contínua, e eu espero que a gente também tenha compartilhado um pouquinho aqui que possa trazer algum insight para vocês, de coisas que vocês também podem trabalhar nas empresas aí que vocês estão atuando.
Eu já queria aproveitar e deixar um convite aqui para vocês. Hoje foi um bate-papo inicial para essa semana de lives que nós vamos ter aqui na OneTwo. Amanhã a gente tem o painel do dia 2, que é para falar sobre a experiência do colaborador e legislação trabalhista. Até acho que a Fabiana Silveira está aqui, que é uma das nossas convidadas de amanhã, que vai vir bater esse papo aqui com a gente, com vocês também. Então, nós temos essa programação de hoje, né, começando hoje até sexta-feira. A gente vai falar também sobre a parte de desenvolvimento de lideranças, que foi algo que vocês pontuaram aqui, que enfrentam, né, esse desafio, essa dor no dia a dia das empresas que vocês atuam. Então, se não tiverem feito, façam a inscrição de vocês, passem também aí para os amigos, para um conhecido, um colega de trabalho que possa se interessar também pelo tema, tá bom? Para quem perguntou aqui, acho que a Ritinha já respondeu, né? Fica gravado sim a nossa conversa aqui, vai ficar disponível no YouTube da OneTwo. Quem gosta dessa temática de gestão de pessoas, nos sigam também nas nossas redes sociais, Instagram, LinkedIn, YouTube, Facebook. A gente está sempre preparando aí coisas bacanas para vocês. Em breve a gente vai estar com o nosso novo site no ar também, para falar mais aí sobre essa gestão de pessoas e alcançar o nosso propósito, que é trazer inovação para a gestão de pessoas, principalmente no agronegócio. Ritinha, se você quiser deixar algum comentário, alguma coisa, fica à vontade. Pessoal, eu gostaria de agradecer, né, pela presença de cada um, pelas trocas, pedir desculpa pela minha conexão e dizer que a gente espera vocês ao longo dessa semana também. Vai ser muito bom discutir com vocês outros temas. Muito obrigada. Isso aí, pessoal. Então, a gente se encontra amanhã, mesmo horário, 19h04. Link vai ser enviado para vocês, se já não tiver sido por e-mail. E muito obrigada pela participação de todos vocês, em nome meu, da Rita e de toda a OneTwo. Boa noite para todo mundo, pessoal. Obrigada. Obrigado e boa noite. Boa noite, André. Obrigada. Obrigado, boa noite, pessoal. Boa noite, Pedro.